Fala, Dev, tudo bem contigo? Lembrando que se não tiver, vai melhorar, viu? Bom, antes da gente começar essa aula, né? Curta, não deixa de curtir, isso vai me ajudar bastante aí curtindo a aula. Compartilha com os amiguinhos, eles também merecem aprender um ECMAScript 6. Inscreva-se no canal, também tem outros cursos aí também, TypeScript, CoffeeScript, Gulp, e vou lançar mais outros aí depois de um tempo aí. Bom, vamos lá, né? Números, parte 2. Para a outra aula não ficar tão extensa, eu pensei em reduzir ela um pouco. Então vamos lá. Também tem como a gente lidar número em binário. Por exemplo, var, por exemplo, x vai receber, vou colocar aqui um octal, x, não, binário. Começar com binário, 0, 1, 0, por exemplo. Vou dar um console log pro x. Então, o que é a ideia? Opa! Node aula. O que é a ideia? Eu escrevi o 2 em binário. Então, se eu quiser uma representação em binário, eu coloco o 0, o b e o binário. 0, 1, 0, 0, por exemplo. Nem sei como que é isso, né? Depois tem que fazer o cálculo. 34. Então, isso em binário é 34. Beleza. Tem representação octal também. Var y octal. Só que em vez de ser x, O, né, que seria octal, seria o x, por exemplo, né? 0, 1, 0. Não, é O mesmo. Aqui provavelmente vai retornar, se eu não me engano, 8. Exatamente. Lembrando que o octal ele vai de 0 a 7. Então, o caractere 8, 9 não tem. Vou colocar aqui 11. O 11 seria o 9 no octal. Enfim, vamos lá, um exemplo do hexadecimal, né? Vou colocar aqui H de hexadecimal. O hexadecimal que é o x. Então, vou colocar aqui A. Então, o que é o AR aqui? O A nada mais nada menos do que o 10. Lembrando que hexadecimal são 16, né? A partir do... Chegou no 9, né? No 0 até o 9, A, B, C, D, F. É F, quer dizer, é F. F finaliza que é o 16. Para que você usa isso, né? Cores, pode usar a cor, 0, 0, A. Seria essa representação aqui numérica, né? Isso aqui é uma representação hexadecimal. Seria dividida entre duas partes, né? A ideia seria FF, 00 e AA. Enfim, isso para cor, né? Então, lembrando que binário a gente começa com 0B, octal 0O, hexadecimal 0x. Beleza. Agora, por exemplo, se eu quiser fazer uma conversão de base, por exemplo, eu tenho aqui que um número, variável numérica aqui, eu tenho 123, eu quero saber quanto que é 123 em binário. Nossa senhora, agora eu vou ter que fazer if, for, ferrou, né? Não, JavaScript tem uma maneira bem simples de tratar isso, e é o toString. Só que o toString, ele tá vendo aí o radix, é o radical. Por exemplo, ele pode converter para qualquer base que você queira. Por exemplo, que binário seria o 2, né? 1 não faz sentido. No nosso caso, porque só vai ter 1 mesmo, então
Nosso 123 em binário é 1001. Vou testar aqui com um, que eu acho que eu nunca vi isso não, mas acho que não vai dar certo não. Exatamente, um faz sentido. 3. Aí vai dar esse número aqui na base 4. Aí na base 10, obviamente, é o próprio 123. Na base 8, 173. E vamos na base 12, por exemplo. A3, aí já começa a usar a letra. Na base 16, né, que é o hexadecimal, 7B. 17, 74. Na base 100, na base 100 não vai. Por que que não vai? Só vai ter 26 letras, né? Contando os caracteres agora já tem, né? Os caracteres, né? A até Z, né? Contando com K, W e Y. Então, 26 aqui. 4J. Bom, conversão de base é isso aí, né? Coisa bem simples. Mais simples do que fazer contas, né? Complexas, que às vezes quando você está aprendendo lógica de programação você tem que fazer, né? Os algoritmos fodidos. Apesar que isso está fazendo esses algoritmos fodidos, mas de uma maneira mais esperta e mais inteligente. Bom, agora um desafio para você aí, né? Antes de encerrar a aula. Você sabe algum jeito de fazer com que, por exemplo, console.log A igual a A seja falso? Pensa aí. A recebe 5, por exemplo. Eu quero que isso aqui seja falso. Vou nem declarar nada. É verdadeiro. Você imaginaria algum jeito aí? Bom, depois você pode fazer esse teste com os amiguinhos aí e vou te explicar a resposta. Beleza. A gente tem um tipo numérico chamado NaN, que eu falei na última aula. O que é a ideia dele? Ele é um número não numérico. Só que como ele sendo um número não numérico, acaba que ele não tem um valor exato. Por exemplo, ele não é 5. Ele poderia ser, digamos, ser como um lixo da memória, por exemplo, a cada momento. Então, a partir do momento que eu fazer isso, você vai ter certeza que vai dar falso. Porque um número não numérico não é idêntico a um número não numérico. Por exemplo, um número não numérico, lembrando que hexadecimal aqui não vai valer, né? O nome de uma pessoa junto com a idade, por exemplo, Maria 23, é um número não numérico. Não vai ser o mesmo número não numérico que Maria 23. Teoricamente, a string seria igual, mas se você falar que isso é um número, não faz sentido algum. Então, essa é uma das maneiras. E outra maneira é você apontar para um objeto vazio, né? Que vai ter uma aula de objetos, então você vai apontar para um objeto vazio. No caso aqui, se eu criasse um objeto... Até complicado de criar esse exemplo. Eu acho que um número não numérico é mais tranquilo. Então, um truquezinho aí, né? Também divisão por zero também você conseguiria fazer essa ideia aí, né? Fazer com que a variável recebesse a divisão por zero. Então, é isso aí. Até a próxima. Na próxima aula a gente vai ver alguns recursos matemáticos aí. Tchau, tchau.